Saiu o resultado da Vale do segundo trimestre e vieram algumas notícias, meu parceiro, que vai nos possibilitar calcular o preço teto projetivo dela até o final do ano. E a gente vai ler juntos aqui todo esse relatório e eu vou te dar minha opinião. Vou inclusive calcular o preço teto Bazin, calcular o Graham, calcular o Peter Lynch e principalmente o projetivo até o final do vídeo, beleza? Então, primeiro de tudo, você tem que entender o movimento que o mercado fez depois do resultado, né? E você consegue perceber aqui que nos últimos 5 dias saiu de R$61, o resultado saiu aqui no dia 25 e ela performou 1,79% acima, né? Então o pessoal gostou, o mercado em geral gostou, inclusive as ADRs lá nos Estados Unidos, na bolsa, a Vale também é negociada lá nos Estados Unidos, a gente chama comumente e conhece muito sobre BDR, que são as ações americanas, são negociadas aqui, mas também existem as ADRs, que são as ações brasileiras que são negociadas lá, também subiram 1%, e para você entender tudo que tem ali dentro daquele resultado, cara, não tem como você ir por notícias, porque se você abrir a parte das notícias aqui, vai ter 10 analistas falando mal, que o resultado não foi tão bom, e 10 analistas falando bem, que o preço da ação tá muito barato, que você tem que comprar, que não sei o que, do outro lado, posição neutra, tem que vender, e a única coisa que vai te tirar as dúvidas é você ter conhecimento suficiente para poder fazer a sua própria análise. Enquanto você ficar dependendo da análise dos outros, você vai ficar dependendo da rentabilidade dos outros. Você tem que ter a sua própria rentabilidade, é isso que te torna um investidor. Se você não sabe investir, meu parceiro, se você não tem conhecimento para investir, a única coisa que você é um especulador. Você compra e fica esperando que suba, mas não sabe nem por que você está esperando que suba. E aí, primeiro passo que você tem que fazer, lógico, depois de conhecer os indicativos, fazer aquele alicerce que eu tento mostrar para você aqui no canal, né? Que é para isso que serve a turma geração de dividendos, para você sair do zero e ir para o alto nível. Você tem que entrar no RI da empresa, né? Então, para você entrar no RI da empresa, é só você digitar Vale 3RI, o RI vem de relação com os investidores, você clica aqui e abre o site lá da relação com os investidores. Vai abrir o site aqui da Vale e o que a gente quer? A gente quer os resultados, né? Então eu vou clicar aqui em central de resultados para abrir uma página e aqui também em dividendos, tá? Porque ela anunciou dividendo pra caramba, a gente vai falar sobre isso também. Então aqui quando a gente clicou em central de resultados, vai aparecer para você central de download, documento, CVM, apresentação e comunicados relevantes. Então vamos clicar aqui em apresentações, a gente quer ver a apresentação. Tem também, lembra sempre disso, tá? A apresentação trimestral, ela é bem mais resumida do que a demonstração financeira. Então se você quer ver o release de resultados e ler lá um documento de 60 páginas, você vai para demonstração financeira. Release de resultado, pode ser chamado assim também. Agora, se você quer dar uma olhada nas apresentações, algo mais resumido, que é o que a Vale vai falar para você, que tem muito viés, inclusive, de enquadramento, você vai para as apresentações. Por que aqui, então, Léo, você vai ler a apresentação? Porque já li ali as partes importantes do release, inclusive já anotei aqui os pontos importantes que eu tenho que falar para vocês, e a gente precisa passar aqui, lógico, pela apresentação, porque senão o vídeo demoraria ali uma hora e meia. Aí o pessoal já fica meio assim com os vídeos de 25, 30 minutos, né? Tá acostumado com os videozinhos de 5 minutos aí que não ensina nada, você vai cair dentro de uma análise, você vai demorar mesmo pra fazer a análise, né? Então vou clicar aqui em apresentações, aqui a parte de apresentações a gente vem, ó, apresentações aqui e temos aqui a apresentação do segundo trimestre de 2024 que saiu agora, né? Saiu tem recente. E aqui a gente consegue também ver as demonstrações financeiras, então tá aqui a demonstração financeira do segundo trimestre. Eu abri os dois, vou te mostrar uma parte importante da demonstração, olha só, é um documento de 60 páginas, literalmente, tá? E aqui é a famosa apresentação. Então, primeiro vamos passar aqui pela apresentação bem rapidinho, nos pontos aqui importantes. Primeira coisa, dos destaques iniciais aqui da companhia. Olha só, ela falou, ela tá concentrando muito em segurança neste momento, né? Porque teve aquele problema, o Brumadinho, Mariane, e aí ela tem que ficar pagando muita indenização desde 2019, né? E tem que pagar mesmo, fez merda, né? Foi um acidente que aconteceu, infelizmente, sofreu a empresa, sofreu os familiares, foi uma tragédia. Então, realmente, segurança é uma coisa que tem que ser investido. Você não pode, uma empresa desse tamanho, desse porte, que já tem mineradores lá em Canadá, já tem mineradores aqui no Brasil, é a maior produtora de ferro do planeta. Não tem como essa empresa não investir em segurança. Ela precisa investir em segurança, né? Então ela fala aqui, ó, barragem B3, B4 eliminado no caminho certo para entregar as DICs 1A e 1B, eu vou mostrar um pouco sobre isso. Programa de descaracterização estará 53% concluído até o quarto trimestre de 2024. Então essa descaracterização aí desses projetos é para justamente aumentar a segurança das barragens, tá? Vou mostrar para vocês ali que eles trouxeram uma fotinha. Aqui ele fala sobre a estabilidade operacional do minério de ferro, tá produzindo pra caramba. A Vale, ela é realmente uma produtora assim absurda de minério de ferro,
absurda. Ela tem esse potencial de ficar crescendo a produção. Então a gente sabe que a China tá com dificuldade, tem uma bolha imobiliária lá, é o maior importador de ferro do Brasil, né? 30% do todo o ferro exportado vai para a China. Então, caso a China pare de consumir, 30% do resultado da Vale vai cair, correto? Só que ela consegue, mesmo com o ferro diminuindo de preço, aumentar a produção para manter o resultado. Se a gente olha aqui, sempre quando você for analisar uma empresa de commodity, você tem que olhar qual é o commodity, né? Como que você vai analisar uma empresa de commodity de ferro se você não sabe qual é o preço do ferro? Então você digita assim, ó, ferro, commodity, aí você digita cotação, beleza? Aí você vem aqui nesse Trade Economics, que é o melhor site para poder ver a parte de commodities, né? Então, eu quero ver de soja, eu quero ver de milho, eu quero ver de algodão, eu quero ver de, sei lá, petróleo, eu quero ver de qualquer coisa, você consegue ver aqui. E perceba que se a gente colocar aqui, olha o quanto o minério de ferro subiu e bateu o pico lá em 2021, 2022, né? Bateu 216. Esse pico histórico nunca foi batido nos últimos 10 anos, né? E aqui teve 180 lá em 2011. Mas perceba que o commodity, ele realmente é uma empresa, as empresas de commodities, elas realmente são voláteis, porque ela não depende só do que ela faz, correto? Não depende. Ela pode ser a melhor empresa para produzir ferro. Se o ferro cai pra caramba, o que adiantou ela ser a melhor empresa? Ela produz mais do que todas, mas o ferro tá baratinho, então ela pode, inclusive os custos podem superar o preço ali de venda. Normalmente essas empresas, elas vão se preparando e se ajeitando para que ela diminua ao máximo o custo, porque se subir o preço do ferro é mais margem de ganho, e se descer o preço do ferro, elas ficam apertadinhas, mas não fica no preju, né? Então aqui, quando você vê o cenário atual do ferro, ele não tá nos picos, mas ele tá num cenário bom. E compare só esse gráfico aqui, cara. Para só um pouquinho, presta atenção, estrala seu pescoço, toma seu cafezinho, compara esse gráfico aqui que agora vai destravar uma coisa na sua cabeça. Pega esse gráfico de minério de ferro e pega o gráfico da Vale, tá? Pega o gráfico da Vale aqui, ó. A gente coloca aqui nos últimos 5 anos, olha isso aqui, 2021, prau, 2022, prau. Olha isso, compara com isso aqui, 2022, 2021, 2022, 2020. Tem alguma ligação? Existe alguma ligação da Vale com o minério de ferro? É lógico que existe, né? Então quando você vai lá no relatório e vê que a produção do minério de ferro está sólida e você confia, acredita que o mundo vai continuar usando ferro para poder fazer suas produções aí em qualquer coisa do tipo, né? O ferro é um dos minérios mais utilizados no planeta Terra. Você tá com uma empresa ali que ela tá diminuindo o custo, que ela tá aumentando segurança, que ela tá aumentando produção, que ela tá aumentando a eficiência. Você consegue inclusive aqui uma produção recorde no segundo trimestre para a S11D. Essa S11D foi um projeto que eles fizeram para justamente conseguir aumentar a produção. E quando você aumenta a produção, consegue um minério de ferro de mais qualidade, você garante para o acionista um investimento lucrativo. Concorda comigo? Porque imagina só, se ela vai gastar 100 milhões, é só um exemplo, tá? 100 milhões para fazer uma abertura de uma mineradora ali em tal lugar X. E essa rentabilidade veio para ela. E ela só consegue produzir, por exemplo, 80 toneladas de ferro, só para você entender. E do outro lado, lá no norte, no caso essa S11D foi lá no norte, ela abriu esse outro projeto ali e com os mesmos 100 milhões ela tá conseguindo agora 160 milhões de toneladas de extração de ferro. Pô, é muito melhor e isso aí depende da empresa, né? Escolher pontos ideais para poder fazer essas minerações é muito melhor que ela faça nesses locais onde tem mais rentabilidade, gastando o mesmo tanto com mais produção de ferro, né? É possível. Então ela acertou pra caramba aí no S11D, isso aí que é bom demais para você, porque quando você investe numa empresa que consegue acertar os investimentos, você é mais rentabilizado, porque a empresa, quando ela tem o dinheiro no caixa, ela tem 2 pontos que ela pode fazer, ou ela investe em si mesma, ou ela paga dividendo para você. Se ela pagar dividendo para você, vamos supor que você coloca aí no CDI, você consegue uma rentabilidade hoje de 10%. Então só faz sentido você deixar o dinheiro na empresa, se a empresa investir e conseguir uma rentabilidade, seja ela no médio, no curto ou no longo prazo, maior do que 10% ao ano, correto? Então é isso que a Vale faz, né? É isso que a Vale faz. Ela consegue constantemente, várias vezes, ininterruptamente, sempre, frequentemente, fazer investimentos que rendam mais do que, teoricamente, a taxa de mercado, né? Então, realmente, a Vale é uma empresa absurda. Então, teve um forte desempenho operacional, sazonalmente maior no segundo trimestre, reafirmando o guidance aqui para 2024 de 21 a 23 dólares por tonelada, tá? Então, aqui ela fala sobre o crescimento de expansão, inclusive eu anotei isso aqui para você, né? Olha só, eu anotei aqui para falar, comentar sobre o CAPEX, que está sendo bem empregado, sem muitos atrasos. Pô, quando a empresa ela faz investimento, quando ela tira o dinheiro do caixa para fazer CAPEX, né, investir nela mesma, você tem que ter a certeza de que isso vai ser entregue. Então, se ela, vou investir aqui 60 milhões nesse projeto, e o projeto é para sair em 2024, e sai em 2025, 2026, pô, esse dinheiro ele fica imobilizado, não sai, né, não começa a render, então ele fica meio imobilizado. Quando um CAPEX é bem empregado, ele tem 2 características principais. Rende pra caramba, mais do que renderia se fosse você, e eu acredito que a Vale tem maior capacidade de entregar rendimento ao dinheiro que seria meu, através do pagamento de dividendos, do que eu mesmo. Eu
não vou conseguir abrir uma Vale, eu não vou conseguir abrir um projeto que tem um cap rate de 25, de 30, de 60% ao ano. Não consigo, a Vale consegue. Então, prefiro que ela invista sim, que ela tenha CAPEX, né, do que distribuir 100% de payout. E segundo, que esse CAPEX que foi mobilizado para poder fazer investimento não demore muito para poder começar a rentabilizar. É igual o fundo imobiliário, quando faz captação na subscrição e fica ali com dinheiro no caixa durante um ano, não faz os investimentos, isso é ruim. Então, o CAPEX, quando ele é empregado de maneira correta, quando ele é investido de maneira correta, pô, é top pra caramba. Aí aqui ele mostra, né, a qualidade aqui a expansão que ela tá fazendo de Vargem Grande, Capanema, 96% e 83% concluído, respectivamente. Em Mega Hubs aqui, ó, planta em concentração, vai ser aprovado em 2027. É lógico que depois que termina, tem o processo de treinamento do pessoal. É igual aconteceu na Puma 2 ali da Klabin, né, que foi mais recente. Tem o famoso ramp-up. O que é esse ramp-up? Ah, porque o nome é bem sugestivo, né, que começa devagarzinho e vai subindo. Mas por quê? Por conta da produção, né? Então você tem que treinar aquele funcionário para que ele faça daquela maneira. A parte operacional demora um pouquinho, né, de 3, 4, 6 meses para poder realmente dar uma decolada ali naquele projeto. Eles pegaram inclusive esse Saul Usman aqui, ó, anunciado como novo CEO do Metais Básicos da Vale. Esse cara aqui é brabo pra caramba. Depois você pode dar uma pesquisada nele aí. Ele tem mais de 30 anos de experiência nas maiores mineradoras do planeta. E eles acertaram até então, né, na minha opinião, chamando esse cara. Vamos ver como que vai ser aí, né, e como que realmente ele vai desempenhar, se ele vai realmente agregar na Vale ou não. Na minha opinião, acho que é um cara aí que vai fazer com que o que a Vale já tem seja mais remunerado. Aí na parte aqui de resolução dos problemas, Brumadinho já tá sendo pago aí, né, inclusive cada ano que passa, desde 2019, a cada ano que passa a multa vai caindo, né, e a Mariana aqui tá na oferta para acordo em discussão para ver o quanto que ela vai ter que pagar de multa ali, de toda a assessoria que ela tem que dar para as famílias acometidas, enfim. Aqui ela fala permanecer disciplinado, né, gestão de passivos melhorou, tá quitando dívida, vai pagar aí 1,6 bilhão de juros sobre capital próprio, que foi anunciado, dividendo, a gente vai falar aqui também do dividendo agora, e o investimento no caminho certo, conforme o guidance, 6,5 bilhões para 2024. Então aqui a gente consegue ver que a produção do ferro melhorou, que a produção S11D ali, nesse projeto tem um ferro de maior qualidade também melhorou, as vendas de ferros também aumentaram. Então por que a Vale tá caindo se as vendas de ferro aumentaram? Por que a Vale tá caindo se tá aumentando a produção? Por que a Vale tá caindo se aumentou o lucro em geral? Por quê? Porque o ferro caiu, né? Então se o ferro caiu, inevitavelmente ela vai ter menos lucro por desempenho. Imagina só, antes ela produzia 80 milhões de toneladas e o ferro tava $200. Pô, ela vai vender as 80 toneladas, vai ganhar dinheiro pra caramba. Agora ela produz 150 toneladas, tá bem melhor, é uma empresa bem melhor, você concorda comigo? Que é uma empresa bem melhor do que aquela que fabricava só 80, agora ela fabrica 160, é o dobro, 2 vezes melhor. Só que o minério de ferro está na metade, tá $100 agora. Ela vai lucrar o mesmo tanto que aquela empresa anterior. Só que aí é o problema das pessoas que investem só por especulação, não investem pelo que a empresa é, mas pelo valor do minério. Então quando você entende que você tem que investir no potencial da empresa, e aí a oscilação do minério de ferro, se você acredita no minério, né, também você não vai investir em algo que você não acredita que vai ser usado no futuramente. Então se você acredita no minério de ferro e sabe que tem essas oscilações, mas que volte e meia dá os picos, depois volta, volte e meia dá os picos, o pêndulo de mercado de Howard Marks, pô, você vai investir na operação da empresa, porque quanto melhor a operação da empresa, quando é o pump, pô, se a China voltar a decolar como estava decolando, quase metade do PIB da China era por conta do setor imobiliário. Se isso aí voltar, meu parceiro, a Vale vai decolar. A gente vai inclusive fazer o preço teto projetivo dela aqui. Aí que ela mostra os principais projetos em andamento para aumentar a capacidade, ó, mais 15 milhões de toneladas, mais 15 milhões aqui na Capanema, na Vargem Grande, e aqui também do mesmo jeito, né, essa S1D aí, mais 20 toneladas aí, brabo pra caramba. Daí pra quem não sabe, pra quem tem dúvida, que eu sei que isso aqui tem muita gente que tem dúvida. A Vale ela foi criada pelo governo em 1942 e ela é uma empresa estatal até o dia que eu nasci. Quando eu nasci, em 1997, o pessoal decidiu privatizar a empresa. Então ela é uma empresa privada, tá? Desde 1997 ela é uma empresa privada. Tem muita gente que tem medo de investir na Vale porque acha que é estatal igual a Petrobras. Não é, meu parceiro, não é, tá? E a Vale ela não é mineradora só de ferro, ela minera ferro porque é o maior destaque dela, mas ela também minera níquel, também minera cobre, né? Inclusive aqui na parte de produção de níquel caiu, isso aqui já era esperado por conta de uma reforma que tá acontecendo nos fornos de níquel, então diminuiu inclusive isso foi avisado pela própria empresa, mas o restante, praticamente tudo tá subindo, cara. Olha, a produção de cobre subiu tanto no Canadá quanto no Brasil, e aí tem muita analista falando mal do resultado da empresa, apesar de ter subido no lucro, o resultado financeiro geral da empresa ter sido 210% maior do que o mesmo trimestre. Eles estão falando sobre o EBITDA, né? O EBITDA sólido, porque saiu do segundo trimestre de 2023 de 4,2 de EBITDA para 3,2
2,9 de EBITDA, né? Então, vários analistas estão falando sobre o custo da empresa, que o custo está muito alto, enfim. Isso aqui é só mais uma prova de que você não pode confiar em análise, você não pode confiar nem no que eu tô falando aqui. Eu sou sincero, você não pode nem confiar na minha opinião, porque no final eu vou dar minha opinião, se a empresa tá cara ou barata. Mas você não pode usar a minha opinião como definidor do seu investimento, certo? Você não pode. Olha só, eu digitei aqui, Vale sobe 210% o lucro. Então, a gente sabe, isso aqui tá no relatório. O lucro líquido foi de 2,7 bilhões no período. Eu vou te mostrar em reais aqui também, tá? Alta de 210 ante ao igual período em 2023, né? No segundo trimestre de 2023. Olha que loucura. E 65 superior na comparação trimestral. E aí aqui você já consegue ver, ó, Vale, balanço não anima especialistas. Aí embaixo, lucro de Vale supera expectativas. Aí Vale sobe após aumento de 210 do lucro. Vale tem alta, papapá. Então você consegue ver num curto espaço de tempo várias ideias e várias opiniões diferentes. E como que você vai ficar perdido no meio disso, né? Você tem que tomar cuidado com isso. É isso que eu tento esclarecer pra você, por isso que eu trago aqui a análise, pra você conseguir ver os fatos, pra você conseguir ver realmente o documento e montar a sua opinião. Se você também acha que os custos estão caros, aí pô, você vai pro lado então dos analistas que acham que tá caro. Se você acha que não tá, porque é uma empresa que é cíclica mesmo, que o resultado foi muito bom, que teoricamente a empresa só vai melhorar daqui pra frente, aumento da segurança, e ali tem um problema ainda da Mariana, que vai pagar ali essa indenização, essas multas aí que vai acontecer, mas que tirando isso aí, vai dar uma folga absurda pro caixa da empresa, só do Brumadinho ali sai 3 bilhões, né, por ano. Então imagina só o quanto que isso vai aumentar de dividendos para nós quando isso for tudo resolvido. Então quando isso for resolvido, você pode ter certeza que os lucros da empresa distribuídos vão aumentar e a ação vai aumentar. Aí você tem que se expor no momento adequado. Você se expõe quando? O Warren Buffett, ele já dizia, né, compre ao som dos canhões quando o trem tá todo mundo falando mal e venda ao som dos violinos, caso você queira vender, né? Eu até sou contra o venda aí, ó, até sou contra o venda. Ele usava isso aqui porque ele usava uma estratégia chamada bituca de cigarro, né? Aquelas empresas que teoricamente ia dava a última valorizada e ele vendia. A gente investe aqui através de buy and hold, então a gente compra para poder manter, porque a gente quer se aposentar com essas empresas. Então agora a gente vai abrir aqui o release só para terminar e fechar isso aqui tudo pra gente calcular o preço teto projetivo. Aqui a gente consegue ver o lucro líquido em 2024. Então aqui a gente consegue ver na demonstração de resultado do release que o lucro líquido foi de 14,5 bi de reais, 14,5 bi de reais, 2,7 bi de dólares, né? Você pode abrir um relatório aí que tá em inglês também, e aí você só converte isso para real pra gente fazer o nosso cálculo, né? Quanto que daria isso aí no final do ano? Como que você vai calcular isso, né? Primeiro você tem que saber o resultado do primeiro trimestre, e aqui para facilitar o uso do investidor 10, lá tá 8,33 bilhões de lucro, e o segundo trimestre 14,5 bilhões de lucro, a gente já viu ali, né? Então vamos somar esses dois lucros aí pra gente ver o quanto que deu no semestre, porque aí a gente já tem um ponto de partida, e aí eu falo sobre o dividendo pago depois, tá? Que foi um dividendo absurdo aí, quase 3% de yield pelos juros capital próprio. A gente fala sobre isso depois de calcular o projetivo. Então tem aqui 8,33 bilhões mais 14,5 bilhões, tá? 14,59 bilhões. Então isso aqui foi o lucro em bilhões de reais que a Vale teve no semestre. Ela fala que tem perspectiva de melhora pro segundo semestre. Dá pra gente confiar nisso? Pô, eu prefiro ser conservador o suficiente para só replicar esse lucro, né? Porque o lucro já foi absurdo, já cresceu pra caramba. Então vamos só replicar esse lucro. Teoricamente, no ano então, ela teria um lucro líquido de 45,8 bi, tá? Qual que é o payout médio da empresa? A gente consegue ver isso aqui bem rapidinho no Investidor 10 também. Caso você queira, você pode abrir o política de dividendo da empresa para poder ver lá qual que é o payout, qual que é o mínimo, quanto que ela paga. E a gente sabe aqui que ela já tá pagando 65 na média há muito tempo. E aí a gente consegue ver aqui que em 2023 pagou 72, 2022 34, 50 lá em 2021. Eu vou colocar aqui em torno de 50, 65%. A gente vai fazer essas simulações na planilha ali, beleza? Então vamos fazer aqui esse preço teto e aí a gente vai lá no preço teto projetivo. Essa planilha, ela era disponível para vocês ali nos membros. Eu fechei a comunidade de membros, não estamos mais aceitando membro. Ah, mas eu queria usar a planilha. Você vai entender o porquê, tá? A gente vai estar montando uma comunidade aí muito melhor, para você ter muito mais plataforma, uma plataforma muito melhor do que essas planilhas do Google Sheets aqui. A gente vai ter todas as planilhas e mais coisas para os novos membros aí, tá? Então é só você esperar um pouquinho aí que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a nova qualidade dos membros, hein? Então aqui na parte do preço teto projetivo, vamos digitar aqui, ó, vale 3, você já vai carregar aqui o preço, e aqui a gente vai colocar a primeira quantidade de papéis e o payout, né? Vamos colocar o payout igual ao que tinha no ano passado, né? 65%, agora a gente pega a quantidade de papéis, você volta lá no Investidor 10, aqui embaixo você consegue ver quantos papéis a empresa tem, né? Então você coloca aqui, ó, valor detalhado, 4 bilhões de papel, dá um Ctrl C, vai lá, um Ctrl V, pronto, essa quantidade de papéis. Agora, quanto é o payout mínimo esperado? A gente sempre coloca 6%, que é o do 10 basinho, mas na planilha do 10 basinho você pode ser um pouco mais exigente.
gente. Vamos pegar agora o lucro, né? Qual foi o lucro que a gente calculou? Olha lá, 45,84 bi. Então, 45,84 bi. Tá aqui, então. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Se a empresa realmente pagar 65% de payout, ela vai ter um DPA, um dividendo por ação de 6,56. A yield de 6%, ela deveria estar valendo R$109. O yield projetivo dela seria de 10,66. Então a gente joga lá no barzinho, ó, 10,66 aqui de yield projetivo. Vamos digitar aqui, ó, vale 3. E aí você consegue ver aqui que ela tá com 77% de margem a 6%, se você quer receber 6%. Ah, Léo, é uma empresa de commodity, eu tenho mais risco, eu quero receber 7%. R$93 então de preço teto. Ah, Léo, eu só quero se for 10. Ainda tá no desconto ainda, tá? R$65 ainda tá no desconto. Então, até para receber 10%, caso ela mantenha esses lucros, né? A gente foi conservador porque a gente só multiplicou. Ela mesmo disse que ela espera resultados melhores pro segundo semestre. A gente foi conservador e falou assim, não espero resultados melhores no segundo semestre, quero os mesmos resultados e mesmo assim tá aí com um projetivo de 10,66. Ah, eu acho que ela vai pagar só 50% de payout. E você pode brincar aqui na planilha. Então o projetivo cairia para 8,6, o preço teto para 6% ainda seria 84. Se você quer simular o quanto que seria ali, 8,22 ali de dividendo projetivo, caso o payout caia ali para 65, né? A gente viu que foi 65 esse último ano, 72 no ano passado, então não acredito que vai cair realmente para 50%. É lógico que tem que esperar ali para ver o que vai ser resolvido a Mariana, o que ela quer fazer de capex, né? Então você pode simular assim com 50% de payout, tá? E aí com 50% de payout, teoricamente ela tem ali um preço teto em 8% de 63, 7% de 72, e se você espera receber seu 6%, igual o Décio Bazin preconiza, até 84 ela tá barata para comprar. Vamos calcular aqui no Graham e no Peter Lynch só pra gente finalizar? Então aqui, ó, vale 3, e aí agora vamos colocar aqui o input manual, você digita aqui o LPA e o VPA da empresa, você também consegue encontrar. Inclusive, se você quiser colocar o projetivo, porque quando você calcula aqui no preço teto projetivo, aparece aqui o LPA, né? Então aqui você já consegue projetar o LPA. Aí você coloca aí como você quiser, tá? Eu vou colocar aqui o projetivo aqui, então vai ser o LPA 10,10. Se a gente fosse olhar lá no investidor 10, qual que foi o último LPA da empresa? Olha só, você sobe aqui, você consegue ver o LPA da empresa. O LPA da empresa no ano passado foi de 10,74. Então, vou colocar 10 e 10 ali mesmo, tá? Nos últimos 12 meses foi 10,74, né? Porque os meses anteriores ali, no último semestre do ano anterior, foi bom também. Então, estamos em 4 trimestres bons, né? E o VPA aqui, eu vou pegar 45,26, que é o que tá ali no investidor 10, tá? Então, 45,26. Vamos ver qual seria o preço para o Graham, que foi o professor do Warren Buffett. Cara, deveria estar custando 101,42. Então, a empresa está com uma margem de segurança aí absurda em praticamente todos os preços tetos. Na minha opinião, é uma empresa grande pra caramba. É uma empresa que, pô, é a maior do mundo, né? Na parte de mineração de ferro. É uma empresa que tá crescendo, tá expandindo, tá investindo bem, né? Não tá decepcionando com seu capex, rendimentos bons, entrega rápida. É uma empresa que tá descontada, sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha aqui o PL da empresa, tá com um PL de 5,74, cara. 5,74 com um dividendo yield absurdo desse. E agora ela vai pagar, ela já anunciou, né? Um juros sobre capital próprio. A data com é dia 2/8, então você tem até mais 3 dias aí, né? Até sexta-feira para você decidir se vai comprar a empresa ou não, para conseguir receber esse valor, tá? O pagamento vai ser no dia 4/9, então um mês depois, né? Pagamento rápido também. E o valor vai ser R$2,09. Lembra que o juros sobre capital próprio você tem que tirar os 15% de imposto de renda. Então o que você vai receber ali na sua conta, menos 15% vai ser R$1,77 por ação, tá? R$1,77 por ação. Se a gente fizer aqui um yield líquido, né? Dividido pelo valor da ação hoje, ó lá, 61,58, cara, pagou aí só nesse pagamento o yield de 2,88%. Então, na minha opinião, ainda não é uma empresa totalmente previdenciária, porque a gente não consegue confiar no commodity, né? Às vezes o commodity pode baixar e você pode ficar sem receber bons dividendos naquele ano, onde o commodity baixar, mas sem sombra de dúvidas é uma empresa que tem muita oportunidade, tá muito descontada, e conforme você vai acumulando cotas nessa empresa, você vai aumentando seu yield on cost, conforme a empresa vai subindo, mesmo quando o commodity cair, você vai ter segurança nessa empresa. Então é uma empresa previdenciária para longo prazo, né? Ela faz recompra de ações. Nos últimos 4 anos aí ela fez 25% de recompra de ações. Então você tem uma ação de Vale e você nem mexeu nela, você ganhou pelo menos 25% de rendimento ali só com as recompras de ações. Eu acho que você já sabe a minha opinião sobre essa empresa, né? Acho que ficou claro aqui. Inclusive, se eu mostrar minha carteira de ações, a Vale tá na 3ª posição aqui. Eu tenho praticamente o mesmo tanto de patrimônio investido nela e no Banco do Brasil. Então é uma empresa que eu confio pra caramba. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você vai investir em Vale, se não vai, o que você tá esperando de Vale, se tá com medo, se você... Não, tô confiante. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até mais investidores. Até o próximo vídeo que será excepcional.